Fala aí pessoal, tudo bem? Então aqui com mais uma questão de matemática do Enem, trazendo para vocês uma questão de progressão aritmética, certo? Então, para quem não conhece, eu vou entrar mais a fundo quando a gente chegar, né, no final de ler a questão. Então, vamos lá. A prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é tal. Beleza. Então, para quem já conhece, só lendo que 80 metros, 100 metros, 120 metros já identifica uma progressão. O que seria uma progressão aritmética? Eu vou colocar um pequeno exemplo aqui. Esse conjunto de números representa uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É você pegar um número, um termo qualquer, que a gente chama de primeiro termo, que seria o primeiro número desse conjunto, e você soma a esse número várias vezes, criando assim uma progressão. Vocês podem ver aqui que 3 mais um certo número cria 7, 7 mais esse certo número é 11, 11 mais esse certo número é 15. Então, o número, no caso, que a gente chama de razão, é 4. Então, essa progressão é uma progressão onde o primeiro termo é 3 e a razão é 4. Então, ele vai infinitamente somando 4 a cada um desses números, chegando até o infinito, ou se você decidir parar, até onde você vai decidir parar. Beleza. E vendo aqui, nessa questão, o primeiro poste, que é o nosso primeiro termo, está valendo 80. E, se você percebeu, cada é, poste está tendo colocado 20 metros entre eles, como ele fala aqui. Certo? Então, esse seria nossa razão. A cada poste que ele vai aumentando 20 metros a distância da praça. Tudo bem? Então, como que a gente encontraria quantos postes foram colocados para depois de multiplicar pelo preço de cada poste? Bom, a gente tem essa fórmula que é o termo geral da progressão aritmética. Como é que ele funciona? A n é um número de um termo qualquer, certo? Você está falando de imposição. A1 é o primeiro termo. N é o número do termo em si. Por exemplo, se eu fosse colocar com essa conta aqui, eu colocaria 11, 3, 3, porque é o terceiro termo, entende? É uma posição e não um valor em si. E R é a razão por fim. Então, se fosse colocar aqui 11, 3 mais n menos 1 vezes 4, eu chegaria com o resultado n igual a 3. Tudo bem? Posso garantir isso para você. Essa fórmula foi encontrada, não é nem nada especial, assim. As pessoas viram isso e decidiram transformar tudo em números. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e conseguiram chegar nessa equação. Então ela não é nada difícil de esquecer. Porque às vezes você pode esquecer essa fórmula, mas você pode, sem querer, encontrar ela. Por ela ser simples e ser baseada, né, nessa parte real. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa questão? A gente trocaria a n por 1380, a1 por 80. N é o que a gente quer encontrar, porque N a gente vai encontrar a posição desse 1380 e R 20. Então, exatamente o que eu fiz. É o termo que a gente está procurando, o primeiro termo, a posição desse termo e a razão. A gente chega no final com N igual a 66 postes. Se ele está na posição 66, não significa que no total tem 66 postes, certo? Se aqui fosse 80, aí o N daria 1. Se aqui fosse 100, o N daria 2. Se aqui fosse 120, N daria 3. E assim por diante. Então, encontrando esse valor de N já ajuda bastante. Agora, a última coisa que falta é a gente multiplicar pelo preço, certo? 8.000. 8.000 vezes 66, a gente chega no resultado de 528 mil reais. Resposta certa, letra C. Existe também
um que a gente chama de progressão geométrica, que eu não entrei afim aqui, mas é uma progressão onde ao invés de você multiplicar, somar por um valor qualquer, uma razão, você multiplica por essa razão. Então, se eu, por exemplo, pegasse isso aqui e ao invés de somar por 4 ou multiplicasse por 4, eu teria 3, 12, 48, 192 e assim por diante. Então essa seria a progressão geométrica. Números acabam sendo bem maiores. A fórmula é totalmente diferente, não é essa. Isso aqui é só a progressão aritmética. Então, beleza. E também você tem soma de termos e tudo mais, mas eu não entrei nessa questão. Talvez no futuro eu faça um vídeo só falando sobre progressão aritmética e geométrica. Aí eu posso entrar em tudo que possa cair na questão. Mas pelo tempo só estou colocando essa parte. Mas enfim. Obrigado por assistir. Dá um like no vídeo para ajudar. Segue o canal, segue a página no Instagram. E vejo vocês na próxima. Valeu!